Olá, boa noite. Na véspera do fim da campanha de vacinação, Estado registra mais uma morte por gripe A. Maio Vermelho chama a atenção para cuidados e prevenção ao câncer de boca. Aumentam entre crianças casos de alergia ao consumo de leite. Produção de histórias em quadrinhos movimenta a indústria criativa na Serra Gaúcha. E uma pesquisa revela que, apesar de ainda ser baixo, cresceu o número de leitores no Brasil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Foi confirmada a segunda morte por gripe A em Santa Maria, na região central do estado. Com isso, sobe para 53 o número de óbitos provocados pela doença no Rio Grande do Sul este ano. Na capital, o saldo da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 é positivo. Cerca de 84% do público prioritário foi imunizado desde 25 de abril. Amanhã é o último dia da mobilização nos postos de saúde. Mulheres que recém ganharam filhos e indígenas estão de parabéns. São os grupos que atingiram 100% da meta de vacinação. Entre os idosos, o percentual é de 83%. 79% das crianças até 5 anos já foram vacinadas. Victor Hugo entrou para a estatística hoje. O ano passado ele tomou, não teve gripe nenhuma forte, só a gripezinha normal que todas as crianças têm. Então é importante vacinar. Com certeza. A Secretaria Municipal de Saúde vai incluir as vacinas dadas em clínicas privadas no balanço oficial da campanha. O grupo das gestantes foi o que teve a menor cobertura. Apenas 61% delas se vacinaram. Uma das explicações é que muitas podem ter se tornado mães durante o período da vacinação. A outra é o medo de se vacinar. Um pouco de medo ainda tem, tá? A gente acredita que ainda sim, mas elas estão procurando bastante, tá? E a gente realmente tá atrás delas, né? Para que elas realmente acessem os serviços, porque esse grupo é de fundamental importância de que esteja imunizado para garantir a saúde dela e a saúde do bebê. Para este grupo, a vacina está disponível o ano inteiro nos centros de referência de imunobiológicos especiais aqui do estado. O Ministério da Saúde ainda não decidiu se vai prorrogar a campanha de vacinação. Por isso, o prazo final segue sendo esta sexta-feira, 5 horas da tarde. A vacinação é importante para evitar um dos piores vírus da gripe, o H1N1. A vacina pode dar uma pequena reação em até 7 dias, pouco perto dos problemas que a gripe A pode causar. Os sintomas é dor no corpo, né? Febre alta, mal-estar. É como uma gripe comum, mais acentuada, né? Ela causa várias sequelas e pode levar à morte, né? Amanhã, a Secretaria Estadual de Saúde deve divulgar o balanço final da campanha. E medidas simples de higiene e comportamento são fundamentais para evitar o contágio com o vírus H1N1. A reportagem da TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, mostra como é possível se prevenir e evitar a propagação da gripe A. Vânia teve H1N1 em 2009, ano em que o vírus ressurgiu depois de mais de 40 anos. Ela precisou ser internada por 20 dias em um hospital, 13 deles na UTI. Nós viajamos para Santa Catarina, eu acho que foi na viagem que ele pegou. Aí eu fiquei internado do dia 9 de agosto até dia 28 de agosto. Fiquei em coma 13 dias, né? E o resto fiquei no quarto, no hospital. A recuperação de Vânia foi lenta. Foram precisos 3 meses para que ela voltasse à rotina normal. O professor de patologia explica por que o vírus sofre mutações e a melhor maneira de se prevenir dele. Existiu o vírus da gripe passava no ser humano, passava no porco e passava no boi. Por passar nessas 3 espécies diferentes de mamíferos, ele foi adquirindo conformações diferentes na membrana da célula e adquirindo essa mutação que o objetivo é dar sobrevivência para esse vírus. A prevenção do H1N1 é a mesma prevenção da gripe comum, né? São essas medidas gerais: boa alimentação, tomar bastante líquido e ter uma boa higiene de mãos, né? E lembrando que aqueles grupos de risco, que são os grupos que recebem
a vacina gratuitamente pelo sistema público, por que eles são considerados grupos de risco? Porque se eles adquirirem H1N1, eles têm uma chance maior de desenvolver a forma grave. Pauta do Grito da Terra é entregue ao governo gaúcho. O documento pede mais investimentos na agricultura familiar. Este ano, o tema da mobilização organizada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul é para nossa permanência no meio rural, terra, saúde, educação e previdência social. A expectativa é de que pelo menos 3.000 pessoas participem das manifestações a serem realizadas na capital até o fim de maio. O dia amanhece com céu claro em Bagé, mas à tarde terá chuvas rápidas. Mínima de 8 e máxima de 17. A previsão é semelhante para Pelotas, onde os termômetros marcam entre 10 e 20 graus. No litoral sul, variação de nebulosidade e chuvas rápidas a partir da tarde. A temperatura varia entre 11 e 20 graus em Rio Grande. E ainda nesta edição, veja como a produção de histórias em quadrinhos impulsiona a indústria criativa. E depois do intervalo, movimento do Maio Vermelho alerta para cuidados e prevenção ao câncer de boca. Nós já voltamos. O dia amanhece claro em Porto Alegre, mas o tempo fecha e chove à tarde. Mínima de 8 e máxima de 18 graus. Em Novo Hamburgo, a chuva chega mais para o fim da tarde. As temperaturas variam entre 10 e 21 graus. Já em Tramandaí, a nebulosidade varia bastante ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 12 e 20 graus. Municipários protestam em Porto Alegre. Eles cobram reajuste salarial de 9 a 10% para repor as perdas com a inflação. Também querem aumento no Vale Refeição. A prefeitura ainda não deu resposta, mas adianta que as dificuldades financeiras devem impedir o atendimento de todas as demandas da categoria. O Rio Grande do Sul responde por aproximadamente 7% dos casos de câncer de boca em todo o país. A incidência é menor do que outros tipos de tumores, como o de mama. Mas a preocupação com a doença, não. Por isso, no chamado Maio Vermelho, a Secretaria da Saúde da capital realiza atividades de orientação e prevenção. Seu João aproveitou a ida à farmácia na Gerência Distrital de Saúde, no Eixo Baltazar, para aderir à campanha de prevenção ao câncer bucal, o Maio Vermelho. Sabia, mas eu tinha medo de mexer nessa história. E aí o que aconteceu? Hoje eu vim e estou vencendo medo, né? No caso do seu João, foi detectada uma alteração. Agora ele vai ser encaminhado por um especialista em estomatologia e ele já sai daqui com a consulta agendada e já vai lá e vai ter todo o tratamento realizado pelo sistema de saúde. Além dos exames, as ações do Maio Vermelho também incluem a distribuição de material informativo e orientações quanto aos cuidados e à prevenção da doença. Eu passava protetor, agora eu vou começar a passar diariamente, todos os dias, para prevenir certas doenças. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2016 ocorram mais de 15.000 novos casos de câncer de boca no Brasil. Desses, 1.100 serão no Rio Grande do Sul. A prevalência maior é entre os homens, com 900 casos. Porto Alegre é a 7ª capital brasileira com maior número de ocorrências de câncer de boca e a primeira no número de fumantes regulares, o principal fator de risco do câncer bucal. A gente tem que, de fato, oportunizar tratamento para essas pessoas, para que, de fato, elas consigam parar com o tabagismo e conseguir, né, não desenvolver essas lesões, ou se desenvolver, identificar precocemente e conseguir tratá-las, né, sem deixar muitas sequelas. As ações do Maio Vermelho acontecem até o final do mês em 8 pontos da capital. Os endereços estão disponíveis na página da Prefeitura na internet. Os exames são gratuitos. Para facilitar o encaminhamento, é importante levar o cartão do SUS. E o aumento das alergias alimentares, em especial ao leite, tem preocupado especialistas. A estimativa é de que hoje no Brasil, 350.000 crianças apresentem estes sintomas. Mas você aí sabe a diferença entre alergia e intolerância à lactose? É o que a gente confere na reportagem da TV Fevale.
A maioria das pessoas acha que alergia ao leite e intolerância à lactose são sinônimos, mas apesar dos sintomas parecidos, há muitas diferenças entre as duas doenças. A reação varia entre respiratória, né, que pode ser crises de rinite, crises de tosse, né, pode ser a vermelhidão da pele, a pele fica com erupção cutânea, que são aquelas micro bolinhas vermelhas. E a alergia à proteína do leite, ela é caracterizada no nascimento. Os dois tipos de alergias exigem muitas restrições e muitos alimentos precisam ser evitados. A alergia, a gente tem que excluir tudo da alimentação, tudo que tenha leite. Até, inclusive, o talher que a pessoa come. Hoje em dia também tem tratamentos que podem ser feitos, existe até no mercado um preparado de enzimas que se coloca no leite, né? E aí ele recupera essa função da enzima lactase. Jason descobriu a intolerância à lactose na adolescência e desde então tem uma rotina bem restrita. Eu costumava tomar muito leite de manhã na época do ensino médio, então eu comecei a perceber que eu passava muito mal, tinha muito desconforto, inchaço na barriga, dor de estômago, dor de cabeça e tudo mais. E eu não pensava que isso pudesse vir do leite, porque a gente não vai achar que leite tão inofensivo possa causar tudo isso. Quando eu vou para lugares que não tem esse tipo de dieta, eu costumo levar as enzimas junto comigo para poder consumir os alimentos. Sobe para 83 o número de ocupações em escolas do estado. Os dados são do movimento Ocupa RS. Em Caxias do Sul, 2 instituições participam da ação estudantil e hoje teve manifestação por melhorias na educação. Em Novo Hamburgo, a ocupação chegou ao Colégio 25 de Julho, maior da cidade e terceiro a receber a mobilização dos alunos. O movimento também ganhou a adesão de 2 escolas de assentamentos rurais. O governo gaúcho afirma que está dialogando com os estudantes e com os professores em greve para tentar atender às reivindicações. Também garante que não vai tratar as manifestações como caso de polícia. A sexta-feira amanhece com sol entre muitas nuvens na serra. No fim da tarde chove, mínima de 8 e máxima de 19 em Caxias do Sul. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde os termômetros marcam entre 10 e 18 graus. Em Juí, a chuva chega já no meio da tarde e a temperatura sobe um pouco mais, até os 20 graus. E veja depois do intervalo. Criatividade em alta. Produção de histórias em quadrinhos movimenta a indústria cultural na Serra Gaúcha. É em instantes. Sexta-feira com predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde em Santa Cruz do Sul. A máxima chega aos 20 graus. A chuva chega a Santa Maria somente no início da noite. As temperaturas variam entre 7 e 19 graus. Cachoeira do Sul também tem previsão de pancadas de chuva à noite. Mínima de 8 e máxima de 19. Intervenção artística alerta a população para o genocídio da juventude negra. Foram distribuídas balas para quem passava pela Praça da Alfândega, simbolizando as balas perdidas e os conflitos que matam mais de 23 mil jovens negros no país a cada ano. A atividade faz parte de uma programação do Núcleo de Saúde da População Negra do município de Porto Alegre. Aumentou em 6% o número de leitores do país nos últimos 4 anos. A média de livros lidos por habitante, no entanto, ainda é baixa. Não chega a 4 obras completas por ano. Os dados são da 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. O estudo revela que metade da população na região sul do país não teve contato com uma única criação literária nos últimos 3 meses. O João Antônio ajuda na estatística para o crescimento de 2011 a 2015 de 6% no número de leitores no país. Mas ele tem um hábito que está em desuso. Enquanto 81% dos leitores preferem ler em casa, somente 19% ainda vão às bibliotecas. Ambiente mais tranquilo, né? Tipo assim, ele
Em casa sempre tem um amigo, um vizinho que sempre, tipo assim, tá visitando, né? Então interfere um pouco. Já na biblioteca é mais tranquilo já para estudar. A pesquisa, com mais de 5 mil pessoas de 5 a mais de 70 anos em todo o país, demonstra retratos da leitura. O livro mais lido no Brasil é a Bíblia. As mulheres leem mais do que os homens, 59% das entrevistadas contra 52% dos leitores. E aumentou o público jovem adulto, o que nesta livraria resultou na maior procura por títulos de autores internacionais, de séries para a juventude e de livros de blogueiros. O que ele tem que ler, ele já leva na felicidade, já sai lendo da loja. O obrigado ele já bota na bolsa, tenho tanto tempo para ler, e o que eles gostam mesmo, eles leem rapidinho. Mas 30% da população brasileira nunca comprou um livro. E a média de não leitores aqui na região sul é maior do que a nacional. 50% dos gaúchos catarinenses e paranaenses não costumam ler, contra 44% dos brasileiros. Na pesquisa, a principal causa indicada pelos não leitores foi a falta de tempo. No Instituto Estadual do Livro, o foco é bem mais a falta de oportunidade e formação. Aqui, estudantes de ilustração da URGS estão participando de um curso que envolve a mediação de leitura. O IEL também promove ações nas escolas, com alunos, professores e autores. Facilita o acesso a obras em hospitais, abrigos e asilos e promove eventos, incentivos a leitores e novos adeptos ao livro. É importante que seja assim desde pequenininho para criar o hábito, né? E os adultos? Os adultos, ele precisa de pessoas que motivem, ele precisa ser motivado a leitura, né? A Silvia é uma leitora contumaz. Achou a palavra diferente? É isso. Para ela, além de proporcionar prazer, o livro é como um caminho natural para o conhecimento. Eu sempre fui conhecida, em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas que eu conhecia eram o dicionário ambulante. Porque as pessoas diziam, como se escreve tal palavra, o que significa tal coisa? E é uma coisa que tu agrega sem perceber, de tanto ler, né? O meu marido ri, que às vezes a gente está conversando, eu uso uma palavra assim, ele, o que isso quer dizer? E eu, tal coisa. Então tu acaba usando isso em toda a tua vida, né? Passei isso para as minhas filhas, que também são leitoras, adoram, né? Desde pequenininho. Começa lá na escola o prazer pela leitura. Aberta a tradicional Festa Literária de Porto Alegre. Nesta 9ª edição, a homenageada é a cartunista Laerte Coutinho. Destaque também para a poesia e para as artes gráficas. A Festipoa convida escritores e artistas para debater a produção literária contemporânea em diferentes espaços da capital. Até domingo, cerca de 40 convidados vão participar de quase 20 atividades, como saraus, lançamentos e oficinas. No blog do evento é possível conferir a programação completa. Dia de nebulosidade variável em Uruguaiana, com possibilidade de chuvas isoladas à tarde, mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em São Borja são esperadas pancadas de chuva durante a tarde. Os termômetros também marcam mínima de 7 e máxima de 19. A previsão é semelhante para Alegrete, a máxima será de 18 graus. O que antes era restrito a um público jovem masculino, hoje é apreciado por pessoas de todas as idades. A produção de histórias em quadrinhos tem movimentado a indústria criativa, setor que vem ganhando espaço no Brasil nos últimos anos, como mostra a reportagem da UXTV, nossa parceira na Serra. Ação, aventura, superpoderes e super-heróis povoam o imaginário dos fãs de quadrinhos há décadas. Hoje, os traços já saíram das prateleiras e invadiram as telas de cinema e TV, faturando milhões e chamando a atenção de um público maior. E não apenas de leitores, mas de quem quer criar as próprias histórias. Com a acessibilidade das pessoas a esse tipo de história, a procura ela aumentou. O pessoal se interessou por a vontade de ilustrar, né? E, enfim, desenvolver os próprios desenhos e, de repente, até trabalhar com isso. Alunos desse curso de ilustração até pensam em levar o desenho como profissão. Tu pretende ser quando crescer? Animador. Sempre gostei de desenhar e eu queria melhorar para talvez no futuro trabalhar com isso.
Ao contrário do que muitos ainda pensam, as histórias em quadrinhos não são interesse exclusivo de crianças e adolescentes. Elas podem ser encaradas, inclusive, como um negócio promissor. O mercado de trabalho da indústria criativa, que abrange áreas como cultura, design e tecnologia, cresceu 90% entre 2004 e 2013, sendo composto por mais de 250 mil empresas e contando com quase 1 milhão de profissionais. Apesar de novo, o setor vem tendo um crescimento acelerado. Esse empreendedor, ele começa esse negócio muitas vezes não pela necessidade ou pela oportunidade. Na verdade, é um hobby dele muitas vezes, ele gosta daquela área e de repente ele começa a receber uma demanda daqui, outra dali e vê que pode virar um negócio. É o caso do coletivo Tesla em Caxias do Sul. Um grupo de ilustradores começou desenhando gratuitamente para uma revista semanal e, com o fim da publicação, se uniram para produzir os quadrinhos e vender em formato digital. Existe um mercado muito restrito. Então, a maioria dos quadrinistas não estão vivendo exclusivamente de quadrinhos. Existe uma parcela que vive de quadrinhos. Então, eles vivem tanto da produção quanto de dar cursos, de ir em eventos. Porque só tu ir para casa e ficar produzindo, não vai ter como. Mesmo assim, a paixão pela arte do desenho fala mais alto. Eu já tentei fugir dos quadrinhos, assim. Eu fujo, eu fico 1 ano longe e alguma coisa me traga de volta pro quadrinho. Então eu já estou me entregando totalmente ao quadrinho porque eu não consigo viver sem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até amanhã.